Você tem algum tipo de vício? Porque, querendo ou não, todo mundo tem algum vício. Seja ele nocivo ou nem tanto. Uns mais perigosos, outros menos perigosos. Mas convenhamos, todo vício é um vício. E não é bom para a saúde. Porque tudo em excesso faz mal. E o vício nada mais é do que você fazer algo em excesso, de maneira constante e incontrolada. Você não tem controle total da situação. Porque se você está viciado, você vai fazer independente ou não. E se você ficar muito tempo sem fazer ou consumir, você começa a ter abstinência. E esse é o problema. É que chega uma hora que seu corpo quer aquilo. Ele necessita daquilo para viver. E se você entra no estado de abstinência, é quando você tá contra todos os sentidos do seu corpo. Ele tá mandando, você só tá ignorando. Ou tentando ao máximo ignorar. E é muito tempo sofrido passando por abstinência até você se livrar totalmente do vício. Porque depois que você passa da parte mais difícil, que é a abstinência, você fica isento. Você deixa de ser viciado. E eu não tô falando aqui só de drogas. Também. Mas eu tô falando de tudo. Eu tô falando desde drogas ilegais até as legais. Desde vícios comportamentais até vícios comuns de qualquer outra coisa. Seja algum vício por doce até algo mais nocivo, como o uso de substâncias químicas, né? Cada um tem seu devido problema e seu devido estrago. Se você for viciado em doce, é muito provável que você tenha problemas de saúde se você consumir muito doce. De diversas maneiras, né? O excesso de algo é ruim, num geral. Principalmente quando você está predisposto a ter algo. Às vezes você tem uma predisposição para, sei lá, ter uma diabetes. Se você consumir muito doce, é provável que você tenha diabetes mais rapidamente. Ou aquilo dá um gatilho para você começar a ter, você consumindo em grande quantidade. Não sei se é exatamente assim que funciona, só tô dando um exemplo para ficar claro o que eu quero falar, o que eu penso. Eu acho que dá para entender a ideia falando dessa forma. E que não é aquilo que eu falei anteriormente. Todo vício é ruim, não pelo fato de tipo, ai, que ele é ilegal ou não é. O vício é ruim porque tudo em excesso faz mal. Independente, tudo faz mal em excesso. Cara, até água, se você beber água demais, você passa mal. E ó que água é a necessidade básica do corpo. Nosso corpo é 80, 70% água. Só que se você beber muito, você passa mal. A falta dela também. Então são os dois extremos. Você tem que achar sempre o meio termo das coisas. Porque nunca pode os dois extremos. Você não pode beber muita água, assim como você não pode deixar de beber água. Os dois vai fazer mal. Se você deixar de beber água, pedra no rim. Se você beber muita água, é uma rejeição. Tem uma história sobre isso, que eu sempre fui de beber bastante água. Sempre, sempre não. Mas eu sou uma pessoa que bebe bastante água. E teve uma vez que eu bebi água exageradamente, principalmente antes de dormir. Acordei vomitando. Simples. Simples assim, direto e reto. Então vai saber o que o excesso pode fazer a mais. Porque pra você chegar ao nível de vomitar, é porque não tá fazendo bem pro seu corpo. Se não tá fazendo bem pro seu corpo, você tem que maneirar. Você tem que dosar isso. Tem que controlar. Então por isso não pode ir em extremos. Mesmo de algo extremamente saudável, se você comer demais, uma comida saudável, ainda assim pode fazer que você passe mal, por falta de controle. Então é sempre importante tentar sair do vício. Só que aquilo que eu falei, o problema para sair do vício é a abstinência, porque seu corpo sente falta daquilo. Quando você começa a fazer constantemente, sempre a mesma coisa, consumir sempre a mesma coisa, seu cérebro fica dependente, você queira ou não. E quando você fica sem algo vicioso em sua essência, aí seu corpo começa a passar por abstinência. E abstinência é ruim. Eu não falo como se eu fosse um drogado. Meu vício é por coisa legal, legalizada. O chocolate que eu comentei anteriormente. Cara, eu já tentei ficar sem. Não cortar da minha vida, porque eu gosto muito. Mas fala, pô, comer de vez em quando, não comer sem. Porque teve uma época que eu tava comendo todo dia após cada refeição. Então, sim, era papo de maluco. Consegui diminuir bem a quantidade. Só que quando eu tentei parar de vez, assim, tipo, do dia pra noite, eu comecei a sentir sintoma de abstinência e eu não conseguia me aguentar, sabe? Era tipo uma formigamento até. É estranho. Uma sensação estranha. Eu não fui forte o suficiente, acabei cedendo ao vício. Mas algum dia, talvez eu melhore. Pelo menos eu já tô mais controlado. Eu acho que isso que importa. O importante é saber dosar. Principalmente se você tiver uma predisposição pra algo. Um exemplo, se eu tivesse, eu não acho que eu tenho, pelo menos nunca deu indício em nenhum exame. Pressão baixa. Comer muito doce faz mal, porque o açúcar abaixa os batimentos cardíacos, assim como o sal aumenta. É sal? Bom, agora eu não sei. Eu posso estar falando muita merda agora. Me perdoem. Mas um exemplo é se você tem tendência a ataque cardíaco, você não pode tomar muita coisa com cafeína. Você não pode virar uma lata de energético inteira sozinho. Seu coração provavelmente vai acelerar, porque sua pressão é muito alta. Seus batimentos cardíacos são muito altos. Então é provável que você possa ter um ataque ali a qualquer momento, porque você toma muito daquilo em grandes quantidades todo dia. Já aconteceu casos à minha volta especificadamente sobre isso. A pessoa bebe energético todo dia, daí desenvolve problema no coração.
situação, né? É a consequência do exagero, de exagerar. Cara, eu acho que mesmo se você usar aquilo todo dia, não é algo tão problemático se você souber controlar a dose diária. Vamos supor que você pode tomar, sei lá, 50 ml de cafeína durante uma semana. Pô, se você só precisa ficar acordado durante 5 dias, você só consome 10 ml por dia, daí chega o final, você tomou as suas doses necessárias e ideais ali. Só que esse é um difícil também, principalmente quando é algo gostoso, quando você sente que é algo gostoso. Tem muita gente que não gosta de certas coisas, né? Tipo doce mesmo. Tem gente que não gosta muito de doce, prefere salgado. Aí é de paladar, aí vai de pessoa pra pessoa. Mas a pessoa que tem esse gosto, ela tende a consumir mais, porque ela gosta. E é aí que mora o problema invisível, né? Porque às vezes você pode nem ser viciado, você pode já ter controle ali em tomar uma vez a cada milênio, uma vez por semana, uma vez por mês, mas depois que você fala assim, ah, mas é gostoso, vou tomar mais uma vez aqui, às vezes você perde a mão ali, tomar um pouco mais que o necessário, daí você começa a tomar todo dia, daí depois vira 2 vezes ao dia, todo dia, entende? Vai escalonando o problema. Entrar é muito mais fácil do que sair. Por isso uma pessoa, quando sai das drogas, ela é muito vangloriada, ou não vangloriada, né? Ela é muito exaltada pelo seu feito, porque é uma coisa muito difícil de se fazer. É muito difícil lutar contra isso, é muito difícil vencer isso. Principalmente os vícios químicos que afetam diretamente o cérebro, porque esses legalizados afetam o cérebro também, só que em menor escala. A escala é menor, ainda afeta sim, tem muita gente aí que tem problemas por conta disso, mas a escala em comparação a uma droga é menor, porque você não toma e já vicia. As drogas proibidas, você toma ou viciou, a grande maioria. A partir do momento que você experimenta, acabou. Por isso é bom você nem experimentar, né? Então é isso, gente. Resumo do vídeo: não use drogas. Brincadeiras à parte, é muito interessante você tentar reconhecer seu vício em primeira instância, porque muita gente tem um vício e não admite, ou seja por orgulho ou ego, ou porque não sabe que tem, porque não conhece a si mesmo o suficiente para saber que não tem, ou para saber que tem, no caso, né? Então é muito importante você se autoanalisar e saber quais são seus vícios e ver se eles são nocivos o suficiente para você tentar controlar, ou se já tá em um nível controlável. É importante cuidar, principalmente, né, hoje em dia que falam que essa geração é a geração saudável, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vim dar um à par sobre os vícios, porque eu mesmo sou viciado em muitas coisas e não é legal ser viciado em muitas coisas. Já venci alguns, perdi para outros, como o caso do chocolate que eu perdi, mas eu acho que hoje em dia tá numa situação controlável que eu tô podendo remediar, sabe? Tem dia que não dá, tem dia que você sente aquilo, sabe? Tem dia que, principalmente no meu caso, que é o doce, se eu tiver um pouco abstinência, se a pedra tiver doce, eu tô comendo pedra. É coisa de maluco mesmo. Mas deixem aí nos comentários as suas experiências com vícios, quais são os seus vícios. Comente. Se você gostou também, deixa o like, se inscreve. E eu vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima.